Quando se trata de energia limpa, o Brasil é pioneiro e é o Nordeste quem acaba fazendo com que a gente produza muita energia sustentável, né, Jéssica? É isso, minha amiga. E hoje o programa tem tudo a ver com isso, sobre energias renováveis, hidrogênio verde. Você que gosta desse assunto não pode sair daí. QualityCast já começou, então roda a vinheta! Nós sabemos que o nosso estado ele é propício para as energias renováveis, para a energia limpa, hidrogênio verde e muito mais. Por isso, nós estamos recebendo um convidado super especial que sabe tudo sobre isso, não é isso, minha amiga? É isso sim. Adão Linhares é formado em engenharia mecânica, mas ele é presidente da Energo Soluções em Energia. E diga-se de passagem, um dos pioneiros das energias sustentáveis aqui no estado do Ceará, que também é um dos pioneiros do país. Muito bem-vindo, Adão. Obrigado, estou à disposição aqui. Vamos tratar desse assunto que é empolgante. É empolgante e super importante, né, nos dias atuais. Então, Adão, seja muito bem-vindo aqui no nosso cantinho do QualityCast. Adão, a gente sempre começa com uma pergunta, né? A gente já meio que fez essa introdução de quem você é, mas a gente tenta também trazer um lado mais humano. Nossa primeira pergunta é bem básica. Quem é o Adão? Antes de ser o presidente, o empresário, o pioneiro, quem é esse homem? Eu sou cearense, né? Sou do Ceará, sou do interior do Ceará, sou, digamos assim, matuto, mas sou engenheiro. A engenharia assim, ela está baseada no conhecimento e na curiosidade. Então, eu sempre despertei pela a busca de olhar para a natureza, encontrar recursos e procurar soluções. Então, essa foi basicamente o meu percurso, o meu caminho, e fui estudar engenharia. Engenharia requer planejamento, fui para buscar um aprofundamento do meu conhecimento em energia nuclear, no início, lá em 81, quando eu terminei engenharia mecânica aqui na UFC. Que na época era considerada a energia do futuro, né? Exatamente, isso mesmo. Então, a partir daí, basicamente, a minha vida toda foi em torno de energia. Eu gosto de mecânica de fluidos, termodinâmica, então eu fui nesse caminho de projeto, de desenvolvimento de soluções. Fui da Nuclebras Engenharia, com isso eu tive a oportunidade de trabalhar e morar na Alemanha, na Siemens, em energia. Trabalhei na área nuclear e na área de ciclo combinado. Ciclo combinado são turbinas a gás e turbina de vapor para produzir energia. Então, a minha área foi essencialmente soluções de energia, desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de processos voltados para melhorar a vida, melhorar o conforto das pessoas, ou seja, resolver problemas de engenharia, de energia para a humanidade. Dentro da qualidade de vida, né? Claro, trazendo principalmente o resultado que a energia traz. O que a gente faz com a energia? A gente precisa da energia. Sem ela, a gente não pode praticamente sobreviver hoje, né? Mas ela também é um vetor de desenvolvimento. É um vetor que traz renda, traz geração de além de renda, de emprego, quer dizer, gera negócios, gera soluções e cada vez mais melhorando a situação. E nós temos um potencial muito grande, muito grande. Nós somos provavelmente os maiores, o melhor lugar, digamos assim, o melhor local, por vários fatores, para transformar a energia de vento, a energia cinética ou a energia de radiação, a radiação solar, em energia utilizável, né? Quer dizer, Hoje em dia mais limpa, né? Hoje em dia, você falando isso, a gente já escuta muita gente, né, reconhecendo esse discurso, reconhecendo esse potencial. Mas tem um detalhe, quando você percebeu isso, né, isso não era tão comum, porque afinal de contas ele é um pioneiro, né, Jéssica? Começou lá em 2011, conta pra gente como foi essa implementação da primeira usina solar, foi bem antes? Não, vamos lá. Quando eu voltei da Nuclebras, que eu fui emprestado pelo governo, que eu era
funcionário estatal da Nuclebras, fui emprestado para o governo do estado do Ceará. 98, 99, o Ceará não produzia nenhum megawatt-hora de energia, não tinha produção de energia. Toda a energia consumida no Ceará, essencialmente em Fortaleza, na Grande Fortaleza, vinha da bacia de da bacia de São Francisco, da Chesf, em linha de transmissões. E praticamente todo ano a gente tinha apagão, por conta da insuficiência de transporte dessa energia de lá para cá. Ainda nem tinha linha do Tucuruí, né? Ainda nem tinha esses... A primeira solução foi trazer a linha de Tucuruí para cá. Foi a segunda fonte. Além do Paulo Afonso, além de São Francisco, vinha também de Tucuruí. Eu estou falando na posição como se eu estivesse no Equador. Né? Não, mas tranquilo, a gente entende. Então, essas primeiras soluções foram aí quando aconteceu também um apagão, que foi 2001. E esse foi crucial. Foi a decisão do governo, sob o ponto de vista estratégico. E quando eu vim para cá, vim com esse propósito de criar um departamento ou uma diretoria, um departamento no governo de planejamento estratégico em energia para o estado do Ceará. Temos que produzir energia, mas a gente nunca foi muito forte no setor água, né? Que na época a matriz era hidroelétrica, né? Isso. Nós não tínhamos geração de energia, porque não tínhamos rios não tinha permanentes, fontes, né? Não tem fontes. As fontes que a gente tinha era eólica. Sim. Na época nem a gente pensava muito em solar, não, porque solar era só daquelas maquininhas calculadoras, coisas de célulazinhas pequenas, ainda não tinha muito essa energia. Então, a eólica foi a primeira. Foi quando foi implantado, por exemplo, foi a privatização da Coelce, implantado o Parque de Mucuripe, que vocês se lembram, uma fotografia interessantíssima de Fortaleza com um cartão postal, né? Que também não foi muito certo por conta da temperatura. A gente também tem outros problemas, tem muito calor, então aquelas turbinas trazidas da Europa para cá também não funcionavam muito bem, tinham problemas de adaptação. Então, toda essa transferência de tecnologia, toda essa tropicalização dessa tecnologia de eólica que estava acontecendo na Europa, a gente conseguiu fazer um paralelo aqui. E provou que foram os dois parques, Prainha e Itaíba, a Prainha, os primeiros parques comerciais, que foi uma compra de energia renovável pelo estado do Ceará, um leilão, quer dizer, bem na frente, o governo acabou repetindo isso com o Proinfa também, mas foram os primeiros contratos comerciais de geração de energia renovável de fonte eólica. Então, começou pela eólica. E como é que chegou? Que chegou lá na solar. Né? Pois aí, na sequência, nós começamos, eu participei do governo desde essa época até 2007. Eu era governo do estado nesse departamento de planejamento. E essa dificuldade que você citou foi nítida. Quando a gente chegava para o governo federal e apresentava como solução a energia eólica ou a possibilidade de ter solar por conta dos potenciais nossos, a gente era, de uma certa forma, rejeitado. Dizia, isso não vai acontecer nunca, isso é muito caro, isso não tem sustentabilidade. Era considerado, não era renovável, era alternativo. Olha só, esses já foram os grandes desafios no início, né? A gente tinha que mudar a percepção, tinha que fazer com que não só o desafio de mostrar que era viável, sim, ou seja, economicamente sustentável, ou seja, pagava-se, e também mudar o conceito, porque o sistema brasileiro, o sistema elétrico, ele é baseado em hídrico, em soluções de geração hidrelétrica, e ela é completamente estável. Então, existiam as resistências de pragmatismo dos que a gente chama de barragistas, que eram os engenheiros das hidrelétricas. E o sistema era dominado por todos esses, porque eles não admitiam a possibilidade de você receber uma fonte de energia que é variável, que é o que eu falei da intermitência, da variação da fonte por conta do vento que varia, por conta do sol que tem radiação hora sim, hora não. Então, essa foi a dificuldade. Então, isso aí foi em 2001,
Em 99 nós tivemos a inauguração desses 2 parques. Eu estava aqui. Logo em seguida, a gente começou a ter a possibilidade de olhar para o sol, olhar para solar, fazendo verificações de medições de solar e tal. O que começou? Quando a gente, para resolver o apagão e trazer a atração de investimento da siderúrgica, da usina siderúrgica e da refinaria, que a gente tinha uma refinaria no planejamento do Estado, lá para o PECEM, e estava, na época, a construção do porto do PECEM. Uhum. Então, para ter a siderúrgica, a gente precisava de uma termoelétrica. Tinha que ter uma termoelétrica para poder aumentar, isso é uma coisa técnica, né, de energia. e aumentar o nível de curto-circuito. Isso é um termo muito técnico, os técnicos de energia vão entender. Por quê? Porque a siderúrgica é um forno, ela é um curto-circuito, é como se fosse um ferro de solda. Ele faz o curto, né? E ele precisa de uma termoelétrica de grande porte, de potência mais alta, para poder aguentar aquele susto que o forno da siderúrgica faz. E a termoelétrica acabou sendo a saída para o nível de potência do Ceará aumentar e, com isso, permitir a entrada de energia, mais energia renovável. O que aconteceu? O projeto da térmica, nos primeiros projetos, foram térmica a gás, mas a gente não tinha gás. Aí teve que ser a carvão, e o carvão precisava de uma contrapartida de redução de emissões ambientais. Porque carvão é extremamente poluente. E o poluente, investidor né? se comprometeu com o financiador, que era o Banco Mundial, em fazer um projeto de solar. E foi aí o primeiro projeto solar do Ceará, da América Latina, que foi o projeto em Tauá. Por que Tauá? MPX. Isso eu também participei. Nós tínhamos 3 opções, as melhores opções que levavam em conta a radiação, levava em conta a conexão da geração na rede elétrica do Ceará, do Brasil, do Ceará. E nós tínhamos Sobral, que tinha uma subestação bem próxima lá, a subestação de Sobral, que passava a linha que vinha de Tucuruí. Nós tínhamos Tauá, que tinha uma subestação também que estava recém-construída, que ligava Milagres, Tauá e Tauá a Picos, no Piauí. Então, tinha uma subestação e tinha radiação equivalentes, mais ou menos. Nós fizemos todas essas verificações, todas essas medidas. E tinha Irauçuba, que também iria passar uma linha, aliás, já passa, depois ia passar uma linha mais alta, que é de 500 kV, e teria uma subestação seccionadora nessa região que estava no planejamento do governo federal. Então, entre as 3, primeiro colocado era Irauçuba, mas existia um risco do planejamento dessa subestação. Segundo colocado, Sobral, por conta da facilidade da conexão também e da radiação. E segundo colocado, Tauá, por conta da radiação, uma forte radiação e a conexão, e terceiro, Sobral. O que foi o ponto decisivo foi para Tauá por conta de levar mais desenvolvimento para uma região mais... Muito bacana. Então, nós tínhamos uma variação de qualidade de energia muito forte naquela região. Por isso, foi essa subestação de Tauá foi decidida para lá. Então, essa foi a decisão, foi uma decisão que os 3 lugares estariam ótimos. Só que o projeto era 50 mega e acabou sendo feito só 1 mega. Mas naquela época não tinha nenhuma regulação, não tinha legislação ainda que permitisse. Nossa, isso foi um compromisso. Isso é que eu chamo de pioneiro, né, amiga? E eu também gosto do fato de você explicar que, tipo assim, tinham 3 cidades e foi levado em consideração também a equidade para o nosso sertão. Isso é muito bacana. Desenvolvimento social e humano. Do local. O Ceará tem isso, né? Tem essa necessidade que a gente olhe sobre esse aspecto, né? E hoje ainda existe? Existe, está operando. Está operando. Funcionando. Isso é interessante. Foi feita instalada essa usina lá
E ela hoje funciona, quer dizer, depois desse tempo todo, Sim. E opera a mais ou menos acima de 15% do que foi projetado. Ou seja, é exatamente o que foi planejado. E mais Na um pouco altura e ainda. mais um pouquinho, pouco. né? Olha, que Que ótimo. maravilha. Isso é interessante. Bem, gente, a gente está falando hoje sobre energia sustentável e, claro, o Adão vai dar uma grande lição para a gente também sobre hidrogênio verde, mas no próximo bloco, né, Jéssica? Então você não sai daí que a gente volta já. Não sai. Voltamos aqui no QualityCast com esse assunto super relevante aqui do nosso estado, que é sobre energia limpa e o que a gente sempre precisa, principalmente nos dias de hoje, não é isso, minha amiga? É isso sim. Todo mundo fala do tal do hub do hidrogênio verde, muita gente não sabe bem o que é, mas basicamente assim, hidrogênio é considerada a energia do futuro, mas para ele ser verde, para que ele possa ser produzido da maneira correta, é necessário que a energia utilizada para a produção desse hidrogênio, que vem da quebra da molécula da água, seja também uma energia renovável. E quem tem energia renovável? Somos nós, aqui no nosso estado. Mas quem vai falar muito bem sobre isso é o nosso convidado, Isso. Adão. Conta pra gente quais são as perspectivas do hidrogênio verde aqui no nosso estado. Como é que tá aí os investimentos? Que a nossa amiga Quitéa falou que é o do futuro, eu já acho que é de agora. Como é que tá? É um pouco do futuro, mas uma hora tem que começar. Isso. Isso é que é a parte interessante. É o seguinte, nós começamos a usar a energia renovável, energia eólica, energia solar, e cada vez mais essa escala, esse aumento do uso, faz com que o custo baixe. Ou seja, nós temos a evolução do tamanho, da quantidade, e temos a evolução da tecnologia. A tecnologia melhora, a tecnologia otimiza. Então, a gente tem uma sequência de redução de custo. Então, a nossa energia é barata. A produção de energia a partir de fontes renováveis, fontes limpas, fontes verdes, ela é extremamente barata e extremamente fácil em relação a outros lugares do mundo. Então, por estar nessa condição... Mais acessível, e né? além do potencial Sim, que é do gigantesco, nosso estado. nós temos que usar essa energia. Então, o grande problema, a gente teria que transportar essa energia para o Sudeste, onde tem uma demanda maior. Então, nós precisamos de infraestrutura, de redes elétricas. Antigamente, a gente precisava para trazer a energia de Paulo Afonso para Fortaleza. Agora, a gente precisa levar essa energia para o Sudeste. Então, a gente precisa de infraestrutura. Por mais planejamento e essa infraestrutura seja instalada, a gente ainda tem energia excedente. Então, esse excedente de energia, a gente tem que arranjar um jeito, fazer alguma coisa, porque ela é barata e é abundante. Então, a solução que a gente enxerga, que a gente vê, é guardar essa energia, transformar ela num energético transportável. E a solução é exatamente o hidrogênio. Ou seja, você tem a energia renovável, você transforma em hidrogênio, e esse hidrogênio você leva no navio para a Europa e gasta essa energia lá na Europa da forma que você quiser. Então, é uma forma de transportar, de carregar essa energia que a gente tem em abundância. Então, essa é a solução que a gente enxerga. Mas também a gente olha para o mercado local. A gente tem que descarbonizar, trocar a fonte fóssil, a fonte suja, ou a fonte cinza, que a gente chama poluente, né? Que é o fóssil, que é o petróleo, que é o gás natural, que é o carvão, trocar por energia limpa. Então, a gente tem que descarbonizar a nossa indústria local, trocando, substituindo, através da transformação dessa energia limpa, dessa energia verde, em hidrogênio verde, para cumprir essa descarbonização. Mas, Adão, isso já acontece hoje? Nós também fomos pioneiros. Nós também fomos pioneiros aqui no PECEM, que fizemos através de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, feito pela empresa EDP. O primeiro projeto, a EDP e a francesa CARE, que foi a parceira nesse projeto de desenvolvimento lá. A produção da primeira molécula de hidrogênio verde de fontes renováveis
no Nordeste, no Brasil, né? Acredito até na América Latina. Então, é fato, isso acontece, isso existe. A equação econômica também é viável. A gente já tem uma estimativa aí de chegar a valores do preço de produção do hidrogênio verde comparável com qualquer outro lugar do mundo, em sendo o mais barato, o mais econômico possível. Ou seja, é possível nós produzirmos hidrogênio verde aqui no Nordeste, aqui no Ceará, e transportar para a Europa e ser competitivo na Europa. Olha Isso só. é verdade. Então, amiga, a transição energética já começou. A gente aqui está sempre muito avançado. Muito à frente. Antes da gente chegar na nossa pergunta final, porque ela também é bem emblemática, eu queria só que você me dissesse rapidamente, a gente consegue prever em quanto tempo a gente vai poder utilizar todas essas inovações como o próprio hidrogênio verde, ou pelo menos o que está faltando para que a gente veja isso tudo funcionando e a gente possa, por exemplo, ser totalmente sustentável pela nossa energia? Talvez políticas públicas, investimentos, como é que anda isso? Isso é uma pergunta muito interessante e é um desafio, né? Claro, tudo que a gente olha para essa situação de soluções, a gente encontra dificuldades e desafios, gargalos. O que acontece? Eu tenho que ter um planejamento de linha de transmissão, que demora um tempo. Eu tenho que ter tecnologia evoluindo, que está sempre reduzindo o preço e melhorando o preço da energia, embora a gente sabe que vai subir de alguma forma o lado da tarifa, o lado do consumo. Então, sob o ponto de vista de política, a gente tem um avanço relativamente interessante sob o ponto de vista de regulação de políticas, regras e regulação. Agora, esse tempo, ele depende muito de uma coisa que a gente está vendo acontecer e agora eu vejo, se eu olho lá para trás, na época que começamos com a eólica, eu vejo que agora vai muito mais rápido. O que acontece? A gente está ouvindo falar de data center. Data center precisa de energia na veia, muita energia. A gente está vendo o próprio hidrogênio, que vai ser um combustível, que vai substituir o combustível fóssil, também precisa de muita energia. A gente está vendo todo dia os indicadores de carros elétricos, substituindo a gasolina, o diesel e tudo pela eletricidade. Ou seja, é a descarbonização, ou seja, você está tirando o carbono dos combustíveis de hidrocarboneto, de combustíveis fósseis, e substituindo pela eletricidade. E essa eletricidade tem que vir da energia renovável. Sim. Ou da nuclear, também pode ser, que é uma energia também limpa, né? Não tem emissões. Então, eu vejo que esse tempo é mais rápido do que a gente imagina. Ele vai atropelar o nosso planejamento. E a regulação, a legislação e as regras do setor vai ter que se ajustar e vai ter que se fazer a isso. Então, a gente tem que antecipar isso, a gente tem que preparar os projetos, preparar as soluções antes do que seja uma emergência, se torne uma situação de emergência. Que algo aconteça, né, e já sabe como solucionar, né? Que venha o quanto antes. E que o futuro já começou, eu acredito que sim. Com certeza. É isso. Adão, infelizmente a gente está finalizando, mas a nossa última pergunta, na verdade, é uma mensagem que a gente sempre pede para o nosso convidado deixar aí de incentivo, de motivação, para as pessoas, né, nesse caso, verem com outro olhar essa questão da energia limpa, energia sustentável, que é preciso, né, hoje. O que eu olho, o que faço, né? Quer dizer, eu acho que o exemplo é muito mais do que dizer. É o seguinte, você tem que olhar tudo que você faz e tentar fazer da forma mais fácil. A engenharia tem que ser aplicada com o máximo possível, né? Quer dizer, tudo que você puder substituir de uma energia que você gasta, queimar. Quer dizer, queimar uma lenha, queimar o carvão, queimar o gás, ele é da idade da pedra, ele é ultrapassado. Ou seja, você tem que ter eletricidade e a onda tem que ser renovável. Então, o teu carro,
o teu fogão, tudo que você usa, procura usar da eletricidade. Descarbonize a sua vida. Tire o carvão do seu consumo. Deixe o carvão ser plástico, ser produtos. O petróleo tem que ser produto, não energético. Muito bem. E isso vem das nossas práticas e escolhas diárias, né? Claro. É isso aí. Somos Vamos nós que transformar fazemos. esse mundo. Somos É nós, verdade. Com as nossas somos, atitudes diárias. somos nós que fazemos, exatamente. É isso aí. Adão, tem uma lembrancinha lembrancinha, pra isso faz você. parte do programa, para você lembrar da gente, lembrar do Quality Do Cast, né? Quality Já que a deste gente fala sempre de momento, qualidade. de vida. E a gente já sabe que você gosta de um cafezinho, então eu tenho certeza que você vai Deu gostar tudo dessa certo. lembrancinha aí do Obrigado. Quality Cast, um Posso abrir? pedacinho para você. Pode, por favor. Alimentando, tem a nossa frase, o nosso lema, que é alimentar o corpo, a alma e a mente. E você sempre lembrar aqui desse legal. momento, dessa propagação de qualidade de vida, de transformação. Alimentando corpo e alma e mente. Muito e bem. a nossa necessidade tem que ser limpa. É isso aí. Muito obrigada, Adão, pela sua verdade. disponibilidade aqui no nosso Quality Cast. Eu que agradeço, estou à disposição sempre que precisar. A gente está aí divulgando o que a gente precisa divulgar no máximo. E o que nós Muito acreditamos, né? Claro. É verdade. A gente fica por aqui. Foi mais uma quarta-feira junto com você, às 20h30. Não esquece, tá? Não é isso, minha amiga? É verdade, esse encontro está sempre marcado aqui na TV Ceará, no canal 5. Sempre que você quiser também revisitar, pode ir lá no YouTube. O Quality Cast está aqui realmente para tomar seu dia a dia. É isso aí. E não esqueça do nosso lema: alimentar o corpo, a alma, E a mente. junto com você. Até mais. Tchau.